Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui da Base Treinamentos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Brito e no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, tá? Foi uma sugestão do Thiago Corselli que deixou lá no nosso Instagram, tá? E ele disse o seguinte, ó, uma dica legal seria as técnicas de detectar Full Table Scan para saber quando precisa ou não de índices, tá? Primeiramente, Thiago, muito obrigado aí pela sugestão, tá? Pessoal, esse assunto que o Thiago pediu é um assunto bem interessante e ele tá, na minha opinião, diretamente ligado a SQL Tuning, tá? Para quem não sabe, existem dois tipos de tuning, tá? Basicamente, o primeiro tuning é o tuning de instância de banco de dados / sistema operacional, tá? E o segundo tuning é o tuning de SQL ou SQL, como você preferir chamar, tá bom? Então, antes da gente começar o assunto, pessoal, se você não segue a gente lá no Instagram, não deixa de seguir, tá? É base.treinamentos, eu vou deixar na descrição do vídeo e lá você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e também deixar sugestões para próximos vídeos aqui no nosso canal, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, não deixa de se inscrever. Se você já gosta desse assunto, já deixa seu like e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos que a gente posta toda semana aqui no canal da Base Treinamentos, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, esse assunto que o Thiago pediu, eu entendo que tem duas partes, tá? A primeira parte é a gente mostrar as técnicas, tá? Para a gente identificar quando que ocorre um Full Table Scan em uma determinada tabela, tá? Eu já vou explicar o que é Full Table Scan, tá bom? E a segunda parte é quando que eu preciso criar um índice ou não, tá? Essa segunda parte, pessoal, ela é um pouco mais delicada, é um pouco mais vasta, tá? E eu vou deixar ela para um futuro, tá? Nessa aula de hoje, eu vou mostrar as estratégias, tá? As técnicas, como ele pediu, para a gente poder identificar quando que está ocorrendo, tá? Um Full Table Scan em uma determinada tabela. Esse assunto ele é um pouquinho mais avançado, mas eu vou tentar pegar bem do básico assim, para você poder entender tudo que eu vou explicar na aula de hoje, beleza? Então a primeira coisa que você tem que saber, tá? É que um banco de dados Oracle, ele é um banco de dados relacional, tá? O que é um banco de dados relacional? Basicamente um banco que utiliza tabela para poder armazenar dados, tá? E quando você quer buscar os dados em uma determinada tabela, o que você faz, tá? Você basicamente vai utilizar a linguagem SQL, tá? Mais precisamente, dentro da linguagem SQL, a gente vai utilizar o Data Manipulation Language, tá? Que a gente pode dizer que é um select aí, tá? O DML tem outros também, a gente poderia dizer insert, delete, enfim. Mas aqui nesse caso, para buscar os dados, você vai utilizar o DML select, ok? E aí é o seguinte, pessoal, quando o cliente, tá? Eu vou focar no caso, nesse caso aqui no cliente, quando o cliente ele vai buscar alguma informação, tá? Em uma determinada tabela, o que o cliente quer, tá, pessoal? Sempre que ele for buscar uma informação, pessoal, o cliente não sabe que ele está indo lá na tabela, tá? Mas ele quer uma informação em um determinado sistema, tá? E ele bota lá e essas informações vão ser buscadas em uma tabela, tá? E o que o cliente quer, pessoal? Ele quer essa informação no menor tempo possível. Ele quer menos tempo de resposta, tá? Então, quando ele pesquisar uma informação, ele quer ter aquilo ali o mais rápido possível, tá? E baseado nisso, tá? A gente vai entrar no conceito de Full Table Scan e também no conceito de índice, tá? Pessoal, quando a gente vai buscar um determinado dado em uma determinada tabela, existem dois tipos de pesquisa que podem ser realizadas, tá? Basicamente dois tipos, tá? O Full Table Scan, tá? Que a gente chama de FTS, e também pode ser utilizado um índice, tá? Na pesquisa daquele dado, tá? Falando de índice, né? Só um adendo, existem basicamente dois principais, né? E mais conhecidos tipos de índice, tá? Existem outros, mas pelo menos na minha opinião, esse aqui são os dois mais conhecidos, tá? Que é o índice B-Tree e também o bitmap, tá? Mas a gente não vai entrar nesse conceito de índice no momento, a gente vai focar em Full Table Scan, tá? E pra gente falar disso, a gente não pode deixar de falar do CBO, tá? O que é o CBO, pessoal? A sigla significa Cost Based Optimize, tá? É basicamente o otimizador baseado em custo, tá? Esse cara aqui, pessoal, é o que vai pegar o select que está sendo executado e ele vai verificar qual é, tá, o uso que vai ter menos custo, tá, para o banco de dados. Ele vai criar planos de execução para escolher o que tem o menor custo, tá? Então, se o uso de índice tiver menos custo do que o FTS, que é o Full Table Scan, o CBO vai utilizar o índice, tá? E se o Full Table Scan tiver menos custo do que o índice, o CBO vai utilizar o Full Table Scan, beleza?
Então, o que é o Full Table Scan, pessoal? Basicamente, o uso de índice vocês já sabem o que é, né? É onde a gente vai criar um índice para ir realmente, exatamente, naquele dado e buscar o dado de maneira mais rápida. No caso, a gente tem um índice ali naquela, por exemplo, determinada coluna, tá? O Full Table Scan é diferente, pessoal. O Full Table Scan, ele vai fazer uma consulta sequencial naquela tabela, bloco por bloco, linha por linha, por toda a tabela, e depois ele vai retornar o dado que você quer. Então, o Full Table Scan, basicamente, ele vai varrer toda a tabela para poder retornar o dado que você quer, aquela pesquisa que você fez, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, só para desmistificar algumas coisas aqui, tá? Existe uma lenda, né, que as pessoas falam aí, que é o seguinte: o uso de índice é melhor do que Full Table Scan. Pessoal, isso é lenda, tá? Isso não é verdade. Existem situações que o Full Table Scan é menos custoso do que o uso de índices, tá? Mesmo que tenha índice naquela tabela, o Full Table Scan pode ser menos custoso do que o índice, e eu posso provar isso com testes, tá? Eu não vou mostrar isso nessa aula, tá? Porque não é o intuito, mas a gente pode mostrar isso em uma outra aula, tá? Mostrando que, de fato, às vezes, o Full Table Scan é menos custoso do que o uso de índice, beleza? E aí a gente chega no ponto crucial, depois dessa pequena introdução: como que eu faço para identificar que está ocorrendo um Full Table Scan em uma determinada tabela, tá? Existem algumas formas da gente fazer isso, mas uma ferramenta bem interessante e bem simples da gente utilizar é o AutoTrace, tá? Então, para essa aula, eu vou apresentar para vocês o AutoTrace, tá? E vou fazer um estudo de caso para mostrar para vocês como que a gente identifica que está ocorrendo um Full Table Scan, e também vou mostrar como que a gente identifica que está ocorrendo o uso de um índice, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, eu já estou aqui no meu MOBA, tá? E eu vou iniciar aqui o nosso estudo de caso, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é criar uma tabela, tá? Que é essa tabela aqui, ó. Create T, tá? No caso, Create Table T. Eu estou criando uma tabela chamada T, tá? Baseado, tá? Nessa All Objects aqui, tá? Eu estou colocando um alho e estou dizendo, ó, copia tudo que está aqui para essa tabela T, tá bom? E no caso aqui eu dei um set page size e um 6 de line size, 7 line size, para poder formatar aqui o meu MOBA, o meu terminal, tá? E criei a tabela T, beleza? Esse é o primeiro ponto. Não precisem escrever, eu vou deixar a documentação para vocês. Vocês podem copiar o comando e colocar aí no put ou no MOBA, onde for, aí no computador de vocês, ok? E aí é o seguinte, pessoal, depois que eu criei a tabela, tá? O que eu tenho que fazer é buscar algum dado nessa tabela, tá? E para eu verificar se vai ocorrer um Full Table Scan ou se vai ocorrer o uso de um índice, basicamente eu tenho que, ó, ligar, né, o meu AutoTrace, tá? Então, para a gente ligar, né, o nosso AutoTrace, para a gente verificar, né, o nosso plano de execução, que basicamente o AutoTrace vai fazer isso, você vai digitar o seguinte comando, ó, set AutoTrace Trace Only Explain, tá? Existem algumas variações do AutoTrace, tá? Você poderia, por exemplo, tirar o Explain ou colocar mais algumas informações aqui. Basicamente, eu vou utilizar com o Explain, tá? Então, set AutoTrace Trace Only Explain, tá? Feito isso, ó, dei um Enter, beleza. Depois que eu habilitar o meu AutoTrace, pessoal, basicamente agora, tá? É eu executar o select que eu quero, tá? Então, eu vou executar esse seguinte select aqui, pessoal. Olha só, select Object Name, tá? From T, que foi a tabela que eu criei, where Object ID igual a 1000, tá? Vou pegar um Object ID e vou executar esse select aqui, beleza? E olha só o resultado que a gente teve aqui, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó, olha só, Executing Plan, tá? Isso aqui é o plano de execução, tá? E aqui a gente consegue ver, pessoal, na operação, tá? Olha só, Operation, que houve, olha só, um Table X Full, tá? Ou seja, isso aqui, pessoal, é que está ocorrendo um Full Table Scan, tá? Então, quando eu dei esse select aqui, ó, o que aconteceu? Ele fez um Full Table Scan nessa tabela. Por que ele fez um Full Table Scan nessa tabela? Nesse caso, porque não existe nenhum índice criado, tá? Então, a única forma do CBO fazer isso é através do Full Table Scan. Então, qualquer select que eu der aqui, ele vai fazer um Full Table Scan, já vou mostrar para vocês, tá? Só mais algumas informações, aqui ele mostra o nome da tabela, né? Ele mostra aqui também as linhas, o byte e o custo, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é o principal, que é o custo, tá, que o CBO teve para poder executar esse select efetuando um Full Table Scan, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem um resultado desse custo, tá? Se eu, por exemplo, executar um
select asterisk from sem passar nenhum dado, né? Select asterisk from t, olha o que ele vai me mostrar aqui, ó. Olha só, ele já, agora, nesse caso aqui, ó, nesse primeiro select aqui, teve 14 linhas, aqui já teve mais de 78 mil linhas, a diferença de bytes foi enorme, tá? E o custo foi um pouquinho maior, tá? Mas como vocês podem ver, ó, a gente também teve um full table scan no caso desse select aqui, ok? Aí é o seguinte, pessoal, dito isso, tá? A gente já sabe aqui, então, como que a gente faz para poder verificar se está ocorrendo um full table scan, tá? Então aqui você pode ver, ó, table access full é um full table scan, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Primeiramente, eu vou desabilitar o meu autotrace, tá? Porque senão todo comando que eu der aqui, ele vai ficar mostrando o plano de execução. Então, para eu desabilitar o autotrace, set autotrace off, tá? Esse é o primeiro passo, tá? Desabilitei o meu autotrace. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar um índice, tá? Um índice aonde? Na minha coluna Object ID, para vocês verem que vai mudar isso aqui, não vai ser mais um full table scan, tá? Então eu vou dar um clear aqui, já desabilitei o meu autotrace. E o que eu vou fazer agora, ó, é criar um índice, tá? Para poder criar um índice, então, ó, create índice, passa o nome do índice, tá? On, a tabela e a coluna que você quer, tá? Feito isso, ó, índice criado, a gente já pode habilitar o nosso autotrace e rodar novamente o select. Então eu vou habilitar aqui o meu autotrace, tá? Então set autotrace, tá? Trace only explain, tá? Vou habilitar aqui o meu autotrace e vou rodar o meu select, tá, pessoal? O mesmo select, ó, que eu rodei aqui em cima, tá? E agora vocês vão ver que ele vai utilizar o índice, tá? Olha só. Como vocês podem ver aqui agora, ó, a gente tem o plano de execução e agora ele está fazendo uso, ó, do índice range scan, tá? Basicamente agora ele escolheu, ele viu que é menos custoso, tá? Depois que a gente criou o índice, é menos custoso o CBO utilizar o índice, tá? Do que utilizar o full table scan. E o resultado tá aqui, ó. Como você pode ver, ó, ele teve menos custo, tá? Para o meu banco do que o full table scan. Então o que ele fez? O CBO usou o índice que a gente acabou de criar. Beleza, pessoal? Ficou claro isso daí? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, tá, pessoal? A ferramenta Autotrace, tá? Que ela serve para verificar quando que está ocorrendo o uso de um índice, tá? Ou o uso de um full table scan, tá bom? Para essa sessão aqui, pessoal, não esqueçam de desabilitar o Autotrace, tá? Então, set autotrace off, tá? Porque senão, sempre que você executar qualquer tipo de operação, ele vai mostrar aqui o plano de execução, tá? Então não esqueçam de desabilitar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente pode falar mais sobre esse assunto se vocês quiserem, tá? Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo de hoje, sugestões para próximos vídeos, tá? E eu espero realmente que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês a entenderem como que vocês fazem para poder verificar em alguma determinada tabela, em determinado select, que está realmente ocorrendo aí um full table scan ou o uso de um índice, beleza? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!